Queridos amigos, que alegria, mais uma vez, pela nossa TV, A Caminho da Luz, o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Mecanismo da Mediunidade. Eu confesso que eu já li esse livro algumas vezes, mas eu estou curtindo muito estudar esse livro. Primeiro, porque às vezes a gente lê os livros, até atentamente, é verdade, mas quando você tem um compromisso de estudar o livro para fazer uma gravação, lógico que nós temos que nos esforçar um pouquinho mais. Tenho pedido ajuda também ao nosso doutor Adroaldo, que acompanha o nosso trabalho mediúnico, para que ele possa também nos auxiliar nesse estudo, para que nós possamos cometer o menor número de erro possível, já que é um assunto muito extenso, não é fácil falar de mediunidade. Por mais que nós estudemos, não temos um conhecimento pleno dessa área. É uma área que ainda precisamos de alguns séculos para estudar, mas estamos aqui com muita boa vontade, com amor no coração, apresentando esse trabalho junto do nosso querido André Luiz, feito com muito amor. Então, agradeço a você, o nosso telespectador. Não esqueça de dar o gostei. Se você puder já compartilhar o vídeo, gaste um segundo, compartilhe o vídeo com seus amigos, que é muito importante para a divulgação da nossa doutrina espírita. Emmanuel diz que a maior caridade que nós podemos fazer com a doutrina espírita é a sua divulgação. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, mais um dia, tendo a honra de estudar o livro Mecanismos da Mediunidade, tendo a oportunidade de estudar o pensamento e conhecimento de André Luiz acerca deste assunto e como que após 100 anos da codificação do primeiro livro, o Livro dos Espíritos, que alegria nós temos um livro tão sério, tão palpado na realidade, no intercâmbio com o mundo espiritual, lembrando que este livro é de 1959 e que o capítulo de hoje possa nos trazer entendimento, compreensão. E a você que está aqui conosco, lembre-se que o canal é monetizado e necessitamos da sua interação, o gostei, o comentário no vídeo, o compartilhamento, o se torne membro e a inscrição no canal. Contamos com a sua ajuda. Vamos relembrar que esse livro ele segue as mesmas diretrizes do livro anterior. Ou seja, é um livro em parceria de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, dois médiuns, recebendo o mesmo espírito, André Luiz. E um detalhe interessante é que o Valdo recebeu as páginas, os capítulos, melhor dizendo, ímpares, e Chico Xavier recebeu os capítulos pares. Então hoje nós vamos estudar o capítulo 7º, Analogias de Circuitos. O primeiro item, velocidade elétrica. Estudemos ainda alguns problemas primários da eletricidade para compreendermos com segurança os problemas do intercâmbio mediúnico. Sabemos que a velocidade na expansão dos impulsos elétricos é semelhante à da luz, ou 300.000 km por segundo. Fácil entender, assim, que se estendermos um condutor, qual o fio de cobre, numa extensão de 300.000 km, e se numa das extremidades injetarmos certa quantidade de elétrons livres, um segundo após, a mesma quantidade de elétrons livres verterá da extremidade oposta. Entretanto, devemos considerar que a velocidade dos elétrons depende dos recursos imanentes da pressão elétrica e da resistência elétrica do elemento condutor.
como acontece a velocidade de uma corrente líquida, que depende da pressão aplicada e da resistência do encanamento. Então, nós sabemos que a velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo. E aqui André Luiz está nos dizendo que a velocidade na expansão dos impulsos elétricos se assemelha à da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Por que ele está falando isso? Estudemos ainda alguns problemas primários da eletricidade para compreendermos com segurança os problemas do intercâmbio mediúnico. Então, olha que interessante, ele fala, olha, vamos pegar novamente a eletricidade, dados, a velocidade, o 300 mil quilômetros por segundo, a velocidade da luz, não foi inventada por André Luiz. Quando André Luiz escreveu, já havia sido provado, já havia sido estudada essa questão. Ele pega um dado estudado e comprovado e ele vai, a partir da velocidade da luz e da expansão elétrica, ele vai nos falar também agora acerca da mediunidade, mostrando que a mediunidade ela é algo rápido também, algo com uma velocidade extraordinária. Quando nós falamos de mediunidade, nós já vimos o outro livro que André Luiz se dedica à mediunidade, que é Nos Domínios da Mediunidade, até um convite que eu faço aqui no canal. Eu e o meu pai estudamos na íntegra os 10 primeiros livros de André Luiz, estamos agora no 11º. E, curiosamente, nós vamos ver que no livro Nos Domínios da Mediunidade eles estudam alguns grupos espíritas. E nós vemos a velocidade que os espíritos têm no equilíbrio de um ambiente quando o templo religioso é sério. Até a questão do ar passa por uma modificação para melhor facilitar o intercâmbio entre plano físico e plano espiritual. Ele também nos fala, devemos considerar que a velocidade dos elétrons depende dos recursos emanentes da pressão elétrica e da resistência elétrica do elemento condutor, como acontece a velocidade de uma corrente líquida, que depende da pressão aplicada e da resistência do encadeamento. Então, nesse primeiro tópico, ele dá um panorama da velocidade da expansão da luz e da velocidade da expansão elétrica, para que nós possamos agora adentrarmos propriamente na continuidade de correntes, para depois, fazendo essas correlações, já que analogia não deixa de ser uma correlação entre circuitos, nós possamos efetivamente compreender o que o Espírito quer propor. Lembrando que a partir do capítulo 8, que tem o nome Mediunidade e Eletromagnetismo, é a partir do capítulo 8 que ele vai adentrar com mais propriedade, com mais segurança, acerca da mediunidade. Mas esses aqui, 6, 7 primeiros capítulos, ele está pegando as teorias comprovadas do mundo todo, alicerçando a mediunidade, para que agora ele possa levantar as paredes do entendimento. Continua André Luiz. Continuidade de correntes. Compara-se vulgarmente a circulação da corrente elétrica num circuito fechado, na base do gerador e dos recursos que encerram a aparelhagem utilizada ao curso da água em determinado setor de canalização. Se sustentarmos uma pressão contínua sobre o montante líquido, com o auxílio de uma bomba, a linha colateral da artéria circulatória será transpassada sempre pela mesma quantidade de água, no mesmo espaço de tempo, e se alimentarmos um circuito elétrico por meio de um gerador, em regime de uniformidade, o grau de intensidade da corrente será constante em cada setor
do mesmo circuito. Acontece que reduzida quantidade de elétrons produz correntes de força quase imperceptíveis, à maneira de apenas algumas gotas de água que, arrojadas ao bojo do encanamento, não conseguem formar, senão curso fraco e imperfeito. Assim como se faz necessária uma corrente líquida em circulação e massa constantes, é imperioso se façam cargas de bilhões de elétrons por segundo, para que se mantenha a produção de correntes elétricas de valores contínuos. O capítulo de hoje, ele é um capítulo, conversávamos antes do programa aqui com o meu pai, ele é um capítulo menor, ele tem ele é do mesmo tamanho do anterior, ele é um pouco menor, a partir do outro capítulo volta novamente a ter um tamanho maior do capítulo, e aqui nós estamos falando de questões mais técnicas, de questões mais físicas, de questões que eu e o meu pai vimos apenas superficial quando estudávamos na escola física ou quando tivemos a oportunidade de preparar o estudo de hoje. Porém, o que nós podemos aqui tirar de continuidade de correntes? Ele novamente está falando aqui para nós do circuito fechado, ele dá o exemplo novamente da base do gerador, ele vem falar dos recursos que encerram a aparelhagem utilizada no curso d'água, por exemplo, em determinado setor de canalização. Ele vai nos falar o que acontece com a quantidade de elétrons, produz correntes de força quase imperceptíveis, à maneira de apenas algumas gotas d'água. Aqui ele também nos fala, por exemplo, do montante líquido de uma bomba. A linha colateral da artéria circulatória será transpassada sempre pela mesma quantidade d'água. Para nós, os leigos nessa área, nós olhamos e falamos assim, mas olha, para que André Luiz colocou isso? Para nós que não temos um grande conhecimento, pode parecer um item assim bobo, que André Luiz poderia ter tirado, mas não. Para uma pessoa ligada à física, para uma pessoa estudiosa dessa área, é o embasamento para não falar assim, mas toda informação que André Luiz dá é de ordem mediúnica, como a gente não tem um parâmetro para fazer uma análise, a gente não sabe se é ou não é. Então ele pegou primeiro a base física, base científica, para depois adentrar com propriedade as questões espirituais, para não falar assim, mas esse estudo aí, como é que a gente vai ter um comparativo? Interessante também nós notarmos, André, que isso que você acabou de falar é muito significativo. A doutrina espírita é a doutrina do saber. Então, logicamente, quando a espiritualidade ligada a nosso lar organizou essa obra, logicamente prevendo o quê? Mostrando que a mediunidade é de uma complexidade muito grande. E ele vai buscar na física, mostrando para nós a parte da eletricidade, que todos nós estudamos uma parte disso quando nós estávamos na escola. Lógico que com o depassar do tempo, nós não lembramos mais dessas matérias porque, logicamente, nós fomos substituindo a nossa mente por outras coisas. Mas qual é a ideia? A ideia é mostrar que a mediunidade, pelo seu pensamento, ela tem uma condição semelhante à luz. Nós já vimos um circuito fechado, um circuito aberto. Eu já dei até no programa passado o exemplo de energia, que agora, por exemplo, você está vendo nós aqui num estúdio muito bem iluminado. O circuito está aberto. Daqui a pouco nós vamos sair do estúdio, o André Luiz apaga todas as luzes, fica um circuito fechado. A mediunidade é isso. O médium tem que ter uma coisa que o professor Allan Kardec chamava de educação mediúnica. Ele tem que saber que hora que ele fecha o circuito e que hora que ele abre o circuito. Isso é educação mediúnica. Tem pessoas, por exemplo, que começam a ficar mediunizadas em qualquer lugar. E, logicamente, isso não é bom.
Isso quer dizer que há uma deseducação mediúnica, como diz o professor Allan Kardec. Então, logicamente, isso é de uma grandeza, essas comparações, para chamar a ciência à razão, para mostrar para a ciência que mediunidade ela pode ser conceituada e explicada à luz da física, da química. E é muito bacana tudo isso. Então, como eu sempre falei no outro livro, que é Evolução em Dois Mundos, e o André acabou de se referir, nós não vamos entrar aqui nas questões científicas, mesmo porque não vale a pena nós começarmos a divagar sobre a parte científica. O que nós queremos é extrair as comparações que ele fala, que ele diz, com as experiências mediúnicas que nós temos, para mostrar um pouco a importância da mediunidade. Agora, então, nós vamos estudar o próximo item com André Luiz, que é expressões de analogia. Diz André Luiz: aplicando os conceitos expedidos aos nossos estudos da mediunidade, recordemos a analogia existente entre os circuitos hidráulicos, elétricos e mediúnico, nas seguintes expressões: A. Curso d'água, fluxo elétrico, corrente mediúnica. B. Pressão hidráulica, diferença de potencial elétrico, determinando harmonia, sintonia psíquica. C. Obstáculos na intimidade do encanamento, resistência elétrica do circuito, por meio dos condutores, inibições ou desatenções do médium, dificultando o equilíbrio no circuito mediúnico. D. Para que o curso d'água apresente pressão hidráulica uniforme, superando a resistência de atrito, é necessário o concurso da bomba ou a solução do problema de nível, para que a corrente elétrica se mantenha com intensidade invariável, equacionando os impositivos da resistência elétrica. É imprescindível que o gerador assegure a diferença de potencial, nutrindo-se o movimento de elevada carga de elétrons, conforme as aplicações da força. E para que se garanta a complementação do circuito mediúnico, com a possível anulação das deficiências de intercâmbio, é preciso que o médium ou os médiuns, em conjunção para determinada tarefa, se consagrem de boa mente à manutenção do pensamento constante de aceitação ou adesão ao plano da entidade ou das entidades da esfera superior que se proponham a utilizá-los em serviço de elevação ou socorro, tanto quanto lhes seja possível. Devem os médiuns alimentar esse pensamento ou recurso condutor, sempre mais enriquecido dos valores de tempo e condição, sentimento e cultura, com o alto entendimento da obra de benemerência ou educação a realizar. Aqui a gente já fica mais no campo também da mediunidade. Ele fala sobre o curso d'água, ele fala da pressão hidráulica, ele fala dos obstáculos na intimidade do encanamento. E aí vem este D, em que ele fala, novamente, inúmeras vezes, ele fala pensamento constante de aceitação ou adesão ao plano da entidade. Ele fala, tanto quanto lhe seja possível, devem os médiuns alimentar esse pensamento ou recusar condutor. Vejamos bem, o pensamento, o médium, ele necessita
ser equilibrado para filtrar os espíritos que se aproximam dele. Nós estamos agora falando de uma responsabilidade mediúnica, da atração. Não é tudo mais que eu posso pensar, não é tudo mais que eu posso desejar. Ah, o médium tem que ter uma vida diferente de um cidadão comum? Precisa. O médium não pode ser uma pessoa comum. Se o médium for como a maioria das pessoas são, o fim dele vai ser num sanatório. Porque mediunidade é você estar em comunicabilidade mais estreita com o mundo espiritual. Você pode ter uma vida tida normal, ir no supermercado, trabalhar, ter uma vida familiar, visitar a família da companheira ou do companheiro, estar com os pais, estar com os filhos, tudo isso é normal. Mas o que André Luiz nos fala que tem que ser de diferente? A mentalidade. Olha que interessante, André. Expressões de analogia, quer dizer, ele vai buscar uma analogia entre circuitos hidráulicos, elétrico e mediúnico. Olha que coisa maravilhosa, né? Ele pega, por exemplo, o curso da água, o fluxo da água, corrente mediúnica. Então ele faz aqui o fluxo da água, quer dizer, você tem que ter um fluxo de água para você poder ter a canalização dessa água para poder usá-la. Ou seja, você tem que ter uma corrente mediúnica, você tem que ter os trabalhadores, você tem que ter um trabalho. Pressão hidráulica, olha que legal, diferença de potencial elétrico, determinando a harmonia, sintonia psíquica. Ou seja, você tem que ter a certeza que a pressão hidráulica vai te atender. Então você tem que ter certeza que vai ter uma sintonia psíquica. E a terceira, obstáculos na intimidade do encanamento. Isso aqui é muito legal, porque ele diz assim, resistência elétrica do circuito, por meio dos condutores. Quem são os condutores? São os médios. Quem são os condutores? São exatamente os canos que você vai colocar para fazer a ligação. Da onde você quer ligar a água, para onde você quer ligar a torneira. Depois ele diz assim, inibições ou desatenções do médium, dificultando o equilíbrio do circuito mediúnico. Por isso que o médium tem que estudar. O médium tem que se preparar. Médium não pode chegar num centro babando e já botar ele numa mesa mediúnica, como acontecia antigamente. O médium chega babando, às vezes até com manifestações, e nós vamos ensinar ele a se educar, sem sentar numa mesa mediúnica. Ele vai para um tratamento, vai para um grupo de estudo, vai tomar passe, e quando ele estiver se educando, ele vai para esse trabalho. Essa questão, porque muitas pessoas chegavam para Jerônimo Mendonça falando, ó, apresentando essas características mediúnicas. O que Jerônimo falava? Olha, se você for para uma mesa mediúnica sem estudo, é a mesma coisa de um motorista analfabeto. O motorista analfabeto não sabe o que é pare, o que é olha, ali é um sentido contrário. E se ele adentrar no sentido contrário, vai causar trânsito. Então esse exemplo que Jerônimo Mendonça dava para as pessoas que tinham mediunidade, mas não tinham estudo e tinham que passar por um tratamento, é fantástico, é o motorista analfabeto. Olha, o item D é mais fantástico ainda. Ele diz assim, para que o curso da água apresente pressão hidráulica uniforme, superando a resistência de atrito, é necessário o concurso da bomba ou a solução do problema de nível. Problema de nível. Vamos supor que às vezes a gente vai pegar uma água aqui embaixo, a pessoa mora numa serra, vai levar um encanamento para uma casa num lugar bem mais alto, ela vai precisar do quê? Lá em cima, depois do encanamento feito, ter uma bomba. Ou aqui embaixo, ter uma bomba compatível para puxar essa água. Olha que coisa interessante. Tem que ser uma bomba compatível. Quanto mais alto for, mais cavalos tem que ter essa bomba. Ou seja, mais potência tem que ser essa bomba. Depois ele diz assim, para que a corrente elétrica se mantenha com intensidade invariável,
equacionando os impositivos da resistência elétrica. É imprescindível que o gerador assegure a diferença da potencial. Também tem que ver se a parte elétrica vai realmente absorver a potencialidade que é a máquina. Ah, mas eu tenho que ter um disjuntor para puxar a parte elétrica. Esse disjuntor, quanto mais for a potência do motor, maior tem que ser a potência desse disjuntor, André. Olha que coisa interessante. Eu me lembro quando troquei o chuveiro de casa, um mais simples por um melhor, e a pessoa perguntou, olha, o disjuntor que está é compatível com esse novo modelo? Exatamente, para que não houvesse ali um problema e não haver aquela ligação entre o chuveiro novo com o disjuntor que já estava. E dentro dessa linha, para encerrar, ele diz, e para que se garanta a complementação do circuito mediúnico, com a possível anulação das deficiências de intercâmbio, é preciso que o médium ou os médios em conjunção para determinada tarefa se consagrem de boa mente à manutenção do pensamento constante de aceitação ou adesão do plano da entidade ou das entidades da esfera superior que se proponham a utilizá-los em serviço de elevação ao socorro. Nós ainda estamos muito mais para trabalhar no mediúnico, dentro de uma corrente elétrica, para receber espíritos sofredores. Porque para receber espíritos superiores, como ele diz aqui, nós temos que fazer aquilo que o André Luiz disse, que ele leu uma entrevista da nossa irmã, que escreveu Memórias de um Suicida, a Dona Ivone. Ela diz, eu tive que morrer para o mundo para viver para a mediunidade. Então, aquela pessoa que não está disposta a abandonar aquilo que o mundo nos oferece, não se meta com mediunidade. Se você não está preparado para eliminar carne em determinados dias da semana, não se meta com mediunidade. Se você não está preparado para abolir o álcool definitivamente da sua vida, não se meta com mediunidade. Se você não está propenso a deixar as festas de lado, não se meta com mediunidade. Não combina. Mediunidade é dedicação. Mediunidade é desdobramento de amor. Mediunidade é esforço. Mediunidade é dedicação. Por isso que eu, como um dirigente responsável, eu ajudei poucas pessoas a desenvolver a mediunidade. Porque ajudar uma pessoa a desenvolver a mediunidade tem que ser mediunidade com responsabilidade. Porque depois de aberta a glândula pineal é um problema. Realmente um problema sério. Então olha que bacana, André. Ele vai buscar na parte hidráulica, na parte elétrica e na parte mediúnica um exemplo maravilhoso para nós entendermos em síntese que quanto mais você se esforçar, melhor médium você será. E agora nós vamos para o item necessidades da sintonia. Diz André Luiz, não se veja em nossas assertivas qualquer tendência à inutilização da vontade do médium, com evidente desrespeito à personalidade humana, inviolável em seu livre-arbítrio. Anotamos simplesmente as necessidades da sintonia no trabalho das inteligências associadas para fins enobrecedores. Porque, em verdade, os médiuns, trazidos ao serviço de reflexão do plano superior, quer nas obras de caridade,
e esclarecimento, quer nas de instrução e consolo, precisarão abolir tudo o que lhes constitua preocupações extras, tanto no que se refira à perda de tempo, quanto no que se reporte a interesses subalternos da experiência vulgar, sustentando-se por esforço próprio e não por exigência dos espíritos benevolentes e sábios, em clima de responsabilidade. Alegremente aceita e de trabalho voluntário na preservação e enriquecimento dos agentes condutores da sua vida mental, no sentido de valorizar a própria cooperação, com fé no bem e segura disposição ao sacrifício, no serviço a efetuar-se. Naturalmente, estudamos, no presente registro, a mediunidade em ação construtiva e não o fenômeno mediúnico, suscetível de ser identificado a cada passo, inclusive nos problemas obscuros da obsessão. Eu já comecei a falar um pouquinho sobre isso, necessidades da sintonia, e o nosso irmão André Luiz, através de Chico Xavier, vem alastrar um pouquinho mais, identificando para todos nós esse compromisso. Ninguém é obrigado a assumir a mediunidade. Por isso, eu volto a repetir que eu sou contra aquela ideia. Quando eu entrei no Espiritismo há 40 anos atrás, você entrava no Espiritismo com algum problema, havia uma frase, que era uma frase que se usava em todos os casos. Você precisa desenvolver a mediunidade. É uma estupidez. Ninguém precisa desenvolver a mediunidade. Nós precisamos educar a mediunidade e a partir do momento que eu educo a mediunidade, eu não preciso desenvolvê-la. No Livro dos Médiuns, o professor Allan Kardec nos ensina que eu posso transferir a minha condição mediúnica para as atividades do bem. Eu posso trocar uma mediunidade de incorporação por um trabalho de assistência social, uma sopa fraterna. Eu posso trocar um trabalho com a evangelização, auxiliando as crianças no campo do bem. O grande problema é que André Luiz vem nos advertir sobre a questão de desenvolver a mediunidade. Se eu inicio numa casa espírita, começo a aplicar passe, trabalho na comida fraterna, trabalho na evangelização, trabalho no corte e costura, trabalho em qualquer segmentação de uma casa espírita, se eu parar amanhã, não tem problema nenhum. Vou sentir falta do trabalho, mas eu não vou ter sérios problemas. A partir do momento que eu desenvolvi a minha glândula pineal, se amanhã eu quero parar, eu vou ter sérios problemas. Porque eu vou aprender a ter que conviver o resto da minha existência terrena com a glândula pineal aberta. Essa ideia que os nossos irmãos, muitas vezes umbandistas, com todo respeito, da quimbanda, do candomblé, dizem, vamos fechar a mediunidade, vamos fechar o corpo. Não é verdade. Glândula pineal não se fecha. André Luiz nos explica isso com todas as suas letras. Por isso que nós, os dirigentes espíritas, para auxiliar alguém a desenvolver a mediunidade, tem que ser com responsabilidade, para que ele possa ter realmente aquele compromisso com a casa.
André Luiz fala aqui, por exemplo, que nós temos que ter sacrifício de abandonar algumas coisas que a gente gosta. Eu, quando era jovem, ainda militava na Igreja Católica, eu confesso que eu, quando comecei a trabalhar no banco, com 18 anos, eu bebia bastante. Eu acho que quem bebe todos os dias pode dizer ser alcoólatra, porque eu ia todos os dias no bar, tinha festas todos os dias, acompanhava os clientes do banco, fim de semana acompanhava as festas, não é? Então, posso dizer que eu bebia todo dia, eu era alcoólatra. Passei a conhecer o Espiritismo. Comecei a entender que o Espiritismo me ofertava uma oportunidade de reforma íntima. A reforma íntima é algo que você não é obrigado a fazer, como você não é obrigado a desenvolver a mediunidade. Você é obrigado a se cuidar. Ah, Sérgio, mas as pessoas já têm ali as manifestações. Ora, eu conheci muitas pessoas que estão comigo no centro, que vieram com indícios mediúnicos, passaram pelo tratamento, passaram pelo passe e começaram a estudar no centro e hoje não sentam numa mesa mediúnica. Nunca sentaram. Estão nas mais variadas sessões da casa espírita. Porque mediunidade é o único trabalho e o último trabalho que você deva desenvolver numa casa espírita. Por isso eu falo sempre, André Luiz tem razão. Se você achar que ainda não está totalmente preparado para assumir um compromisso para o resto da sua existência, não assuma. Mediunidade não é brincadeira, né, André Luiz? Sem dúvida, a mediunidade nunca foi brincadeira, nunca será. Precisa sempre de seriedade, amor e devotamento. E agora nós vamos para o nosso penúltimo item. Nosso penúltimo item do capítulo 7º. Detenção de circuitos. Cabe considerar que as analogias de circuitos apresentadas aqui são confrontos portadores de justas limitações, porquanto, na realidade, não existe na circulação da água que corresponda ao efeito magnético da corrente elétrica, como nada existe na corrente elétrica que possa equivaler aos efeitos espirituais do circuito mediúnico. Recorremos às comparações em foco apenas para lembrar aos nossos companheiros de estudo a imagem de correntes circulantes, recordando ainda que a corrente líquida, comumente vagarosa, a corrente elétrica, muito rápida, e a corrente mental, ultra rápida, podem ser adaptadas, controladas, aproveitadas ou conduzidas, não podendo, entretanto, suportar indefinida armazenagem ou detenção, sob pena de provocarem o aparecimento de charcos, explosões e rupturas, respectivamente. Então, o que André Luiz nos fala em detenção de circuitos? Mostrando que, se na física existe diferentes circuitos, o circuito fechado, o circuito aberto e outros mais que ele foi nos mostrando, em mediunidade também é um circuito. E a mediunidade é um circuito ultra rápido, como ele mencionar. E nós vamos lembrar do primeiro item novamente, que nos fala a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, e a expansão da eletricidade, caminhando também 300 mil quilômetros por segundo. E aqui nós vemos ele falando que o pensamento entre espírito e espírito, ou o espírito do médium com o espírito comunicante, é ultra rápido. Olha que interessante esta questão de velocidade, de tempo, de espaço. Às vezes ali uma comunicação de 10 minutos, 5 minutos,
numa sessão mediúnica, numa sessão de desobsessão, nós não temos ideia do real trabalho que os espíritos realizam, do real trabalho que os espíritos colocam adiante no aprendizado constante. Qual o exemplo que ele dá, né, André? A corrente líquida comumente é vagarosa, porque ela tem aquela corrente natural. Por isso que você tem que pôr uma bomba, canalizar essa água num certo recinto para que ela possa ter uma vazão maior. A corrente elétrica, muito rápida, ela já tem uma rapidez maior. Mas ele diz que a corrente mental é ultra rápida. Então nós vemos, não existe uma corrente tão rápida quanto a mente. E aí nós vemos como ela pode se tornar um benefício como um malefício, porque espíritos brincalhões pode ali plantar uma semente. E o médium, naquela velocidade, naqueles dois planos da vida, ele pode ali captar aquela semente. Então, lidar com médiums também não é fácil, porque o médium ele altera muito de humor, ele altera muito de paz de espírito, ainda somos extremamente desequilibrados. O médium, ele é aquele ser que ele bota fogo muitas vezes numa casa espírita. São os médios que são responsáveis pela grande maioria dos desastres dentro de uma casa espírita, através da fofoca, através de vários setores da intriga. Por quê? Porque os espíritos acionam a mente desses médios muito facilmente. E como nós ainda não somos uma criatura que vivemos 100% coadunado com o bem, é natural que o médium muitas vezes capta esse momento. Então nós percebemos que ser médium é muito difícil. Então nós percebemos que realmente isso aqui é uma coisa muito séria, que nós percebemos o porquê nós temos que ter uma vigilância muito maior. Uma vez eu estava num seminário, a pessoa perguntou para mim, assim, uma das perguntas do seminário: Sérgio, de todos os trabalhadores da casa, qual o que os dirigentes têm que ter maior atenção com os médiuns? Porque os médiuns podem implodir uma casa rapidamente. Pode colocar fogo numa casa rapidamente. Ah, mas eles fazem por mal? Não. Porque todo médium tem uma família. Toda família tem problema. Todo médium tem um trabalho do seu ganha-pão. E todo trabalho tem os seus problemas. Todo médium vive numa sociedade doente com os seus problemas. E raro os médiuns que não vão se envolver nos problemas do seu cotidiano. Resumindo, o médium tem a glândula pineal aberta. No momento em que ele tem alguns contragostos na vida, alguns desequilíbrios, os espíritos aproveitam aquele momento. No livro Respostas da Vida também tem uma outra mensagem que André Luiz diz assim: os espíritos inferiores aguardam 1 segundo de sua desatenção para te envolver com toda a força. Olha que interessante, André. Que profundo que é essa colocação de André Luiz através das mãos de Chico Xavier. Agora nós vamos aqui para o último item: condução das correntes. Na distribuição prestante das águas, no circuito hidráulico, são necessários reservatórios e canais, represas e comportas, em edificações adequadas. Na aplicação da corrente elétrica, em circuitos correspondentes, não podemos prescindir, como na administração da força eletromotriz, de alternadores inteligentemente estruturados para a dosagem de correntes e voltagens diversas, com a produção de variadas utilidades. E no aproveitamento da corrente mental, no circuito mediúnico, são necessários instrumentos receptores capazes de atender às exigências da emissão para qualquer serviço de essência elevada, compreendendo-se, desse modo,
que a corrente líquida, a corrente elétrica e a corrente mental dependem, nos seus efeitos, da condução que se lhes imprima. Então, olha que fechamento que ele vem falar da corrente líquida, corrente elétrica e corrente mental. Ele associou esses três fatores, esses dois primeiros, não é? Correlacionando com a mediunidade. Então, nós vemos que a mediunidade ela está ligada diretamente à física, a mediunidade está ligada diretamente à força do pensamento, à luz, às criações e às emanações. Interessante, né? Eu estava vendo aqui quando ele fala da parte hidráulica, né? Toda casa tem uma caixa d'água. Por que a gente tem uma caixa d'água? Para armazenar a água, e a água armazenada por dois motivos. Se acaba a água da rua e demora para vir, você não tem água em casa. E segundo, por que você coloca a caixa d'água em cima e não embaixo? Para que ela possa ter uma vazão de uma água mais rápida. Dependendo da distância que você puxa, por exemplo, eu dou o exemplo da casa do André. No caso do André, quando ele adquiriu a casa, depois de alguns anos foi fazer uma reforma na casa, e aquilo me chamou muita atenção. Então, ele falava assim, pai, as minhas torneiras, a água não sai. Sai muito pouco, aquele pinguinho de água. Aí fomos ver. Chamamos um amigo, ele foi fazer toda essa parte, ele diz, olha, aqui você não tem um fluxo, ou troca todo o encanamento da casa, ou você vai ter que pôr uma bomba da água, é uma bomba até pequena, aqui na caixa, para que ela possa injetar uma condição maior, para que ela possa canalizar uma quantidade de água maior no chuveiro, nas torneiras, né, André? E aí nós vamos, quando nós ligamos essas torneiras, começa o barulhinho dela, mostrando que está ali funcionando. De fato, e ele falou, André, não tem uma explicação, porque a caixa d'água está bem no rumo, o cano não deu tantas voltas, ele trouxe um aparelho para soprar os canos, para ver se não era resíduo de massa, aquelas coisas que às vezes o pedreiro não viu e deixou cair, estava limpo o encanamento, falou, não tem uma explicação compreensível para o seu problema. A parte elétrica, ele então resume aqui o que ele já tinha dito, que você tem que ter uma parte elétrica condizente com aquilo que você vai usar de água. Quanto mais longe você puxar uma água, o motor mais potente tem que ser, e usando mais o gerador, inclusive. Mediunidade, educação mediúnica. Não tem outra forma. Eu gostaria até de dizer, tem muitas pessoas que falam, Sérgio, a maneira com que você coloca a mediunidade às vezes nos assusta. Eu, quando estudo com o pessoal no centro, eu digo assim, eu prefiro pintar o diabo mais feio do que efetivamente ele é, que quando a pessoa começa a ver, diz assim, Sérgio, mas ele não é tão feio assim. Eu procuro colocar uma ênfase maior, colocando mais responsabilidade, mostrando para as pessoas que mediunidade não é brincadeira. Mediunidade não é um divertimento que você vai o dia que você quer no centro. Mediunidade não é aquilo que você vai a hora que você quer, do jeito que você quer. Isso não. Eu, por exemplo, na nossa casa, se um médium falta uma reunião, a gente quer saber por quê. Primeiro que tem que explicar por que ele não vai. Se ele falta duas, tem que ter uma explicação seguida, muito lógica. Na terceira, ele é afastado das atividades. Com a gente não brinca, não. Comigo não brinca, nem com o doutor Eduardo. Às vezes a gente fala assim, André, o doutor Eduardo, o mentor espiritual, tem gente que fala assim, nossa, como deve ser bacana receber um mentor espiritual. E eu falo isso com muita vontade, porque o doutor Eduardo está aqui com a gente, ele sempre acompanha meus trabalhos quando a gente faz. E o doutor Eduardo é extremamente exigente. A política da nossa casa espírita é uma política muito extrema, ou extremada, em termos de estudo. Primeiro, para trabalhar na casa, para limpar um banheiro na casa, tem que estar no grupo de estudo. Eu não tenho voluntários. Eu não gosto de voluntários. Voluntário é o maior problema que uma casa espírita tem.
Ele vai o dia que quer, a hora que quer, faz o que quer e você não pode cobrar nada dele. Eu aceito voluntários, por exemplo, como vem muita gente para Itapira, seja no tratamento das macas no domingo, às vezes vem gente de longe, ou para conhecer as nossas atividades, fica aqui na cidade uma semana, 2, 3 dias. Então, eu permito que essas pessoas participem, mas nós chamamos antes e conversamos. Por quê? Na nossa comida fraterna, por exemplo, a pessoa não pode conversar qualquer assunto. Não pode falar de doença. Ontem mesmo a Soraya, eu não estou podendo ir, ela falou que teve que chamar a atenção de uma companheira do centro, que estava ali falando de doença, falando de... Não, aqui não. Aqui não se fala de doença. Se fala de amor. Se fala de alegria. Porque quanto mais eu falo de doença, mais a doença se agrava. Não fala de morte, não fala de política. Dentro do centro nós falamos do Evangelho. Você quer conversar? Conversa do Evangelho. Pega uma passagem do Evangelho e vamos conversar. Para a gente aprender a obter bons pensamentos. O Dr. Adroaldo fala que isso é educação mediúnica. É nós começarmos dentro do centro a nos educar com boas conversas. Então nós vamos aprendendo, ouvindo os conselhos, vendo que já está dando certo e continuando com amor, com disciplina e com amor. Nós vamos encerrando mais um capítulo do livro Mecanismos da Mediunidade e peço a sua interação ao canal. O gostei, o comentário no vídeo, o compartilhamento, a inscrição no canal, a habilitação das notificações e também te convido a se tornar membro do canal. A sua ajuda, ela é muito importante. Queridos amigos, eu agradeço de coração a sua participação. Gostaria muito que você pudesse compartilhar. O André já pediu, mas eu reforço esse pedido. É muito importante para a nossa página. E pedir a você que dê o gostei agora, porque a nossa página é monetizada. Queridos amigos, nós vamos ficando por aqui. Rogamos a Jesus que possa continuar nos abençoando. Se por acaso alguma interpretação nossa fugiu um pouquinho daquilo que está na doutrina espírita, nos perdoe, porque também estamos aprendendo. Mas rogamos a Jesus que possa continuar nos envolvendo, nos abraçando, para continuar esse trabalho do bem. Vamos encerrando o programa, estudando as obras de André Luiz, o livro Mecanismos da Mediunidade. Um beijo no coração de todos e até o próximo programa. Até o próximo programa. 26 programas mais o primeiro, que é os prefácios.